Olá pessoal, esse módulo nós vamos estar falando sobre apologética, tá? Apologética é um termo que vem do grego que significa apologia, que é a defesa verbal. No caso nosso, apologia cristã, defesa verbal da fé. A, a apologia, esse termo que nós podemos usar como defesa, ele é utilizado 8 vezes no Novo Testamento, nos versículos da Bíblia que nós podemos encontrar os capítulos, os livros, são o livro de Atos, capítulo 22, versículo 1, Atos, capítulo 25, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, Filipenses, capítulo 1, versículo 7 e versículo 17, e 2 Timóteo, capítulo 4, 16. Temos também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A apologética é a parte da teologia que se encarrega de apresentar a defesa da fé, ou a defesa bíblica da fé, né? Contra toda e qualquer contestação que possa surgir por parte de qualquer pessoa. E nessa defesa nós podemos incluir até algumas ferramentas científicas, como arqueologia, paleontologia, biologia, a matemática, a filosofia, né? A física e até a química. Então a apologética pode ser feita de forma ofensiva e defensiva. Você vai entender o que eu quero dizer quando eu falo ofensiva e defensiva. Ofensiva são aqueles que buscam se opor à doutrina bíblica. E a partir do momento que eles se opõem à doutrina bíblica, então entra essa apologética ofensiva, que busca diferenciar, né, da agressiva. Como é que é a ofensiva? A ofensiva é, no caso, quando você vai levar a palavra de Deus para algumas pessoas, que você tem que ter uma argumentação, e essa argumentação ela tem que confrontar as pessoas, né? A finalidade da apologética ofensiva, na verdade, sempre foi trazer as pessoas para Cristo, por isso que ela é ofensiva, tá? Através de um esclarecimento de dúvida, eliminação de heresias, busca de... a busca pela verdade, né? Então, nós temos também outra apologética também, a defensiva, que é aquela que apresenta a resposta àqueles que vêm em busca de debate. Então, quando surge o debate, eu uso a apologética defensiva, eu fico na defensiva. Mas para que eu possa defender nesse aspecto, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter conhecimento bíblico, eu preciso ter uma visão bíblica das coisas, daquilo que eu fui chamado. Nesse tipo de apologética ocorre o oposto da ofensiva. O apologeta, né, o apologista ou apologeta, ele é procurado ao invés de procurar, né? O termo usado pelo apóstolo Paulo, e Paulo usou isso em alguns textos que você vai ver, como Atos, capítulo 17, versículo 16. Tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós sabermos que nova doutrina é essa e de que falas? Então você percebe que ele foi, nesse texto você vê que Paulo vai usar qual? Apologética defensiva, né? E temos também a evidencial. Evidencial é aquela que apresenta, né, evidências daquilo que você crê, como por exemplo o cumprimento de profecias, manuscritos bíblicos, comprovação histórica, né? E temos também a apologética pressuponcial, aquela que traz uma demonstração que aborda argumentações levantadas pelos que discordam do ensino bíblico. Porque tem pessoas que pegam textos, por exemplo, o cara fala assim: vem cá, quando Caim saiu da presença de Deus, diz a Bíblia que ele saiu e casou com uma mulher. Que mulher? Existiam outras pessoas depois que Caim saiu, Adão e Eva? Existiam outras pessoas no mundo, né? Alguns textos que a Bíblia não traz muita clareza, que as pessoas usam para pegar aqueles que têm pouco conhecimento. Nós acreditamos que a boa apologética é aquela que consegue englobar todas as áreas do conhecimento de acordo com as necessidades, né, aplicando elas de forma bem aprimoradas. Nós temos alguns apologetas, por exemplo, as apologias de Marcos, né, com a igreja em perseguição política, simplesmente por ser cristã e severamente ameaçada e provada. Havia necessidade de uma declaração clara acerca de quem era Jesus Cristo. Havia uma necessidade também de um desafio da fé heróica e a certeza do triunfo no final, né?
Então nós temos essas apologéticas, por exemplo aqui, ó, o propósito da apologética de Marcos. O Evangelho de Marcos é a boa nova do reino de Deus, ou seja, do seu principado e soberania, né? Então nós temos também, por exemplo, aqui a apologética de Mateus. Mateus, ele começa fazendo sobre a genealogia de Cristo. Por quê? Ele começa ali falando a genealogia de Cristo para poder provar para aqueles que estariam recebendo essa palavra que Jesus Cristo, além de ser descendente de Abraão, ele era o herdeiro do trono de Davi, né? Então ele veio trazendo uma defesa em cima daquilo que mostra que Jesus Cristo verdadeiramente veio para salvar o mundo e o seu reino não era terreno. E Lucas ele começa também da mesma forma, mostrando uma genealogia, onde ele mostra o nascimento virginal de Cristo, partindo da genealogia de Jesus a partir de Maria até Adão, onde ele vai apresentar que Jesus Cristo verdadeiramente morreu pelos pecadores, por aqueles que pecaram, porque Adão pecou lá no Éden. E João, qual é o propósito da apologética de João? João, ele traz uma apologética de que forma? Onde ele vai mostrar que ele não mostra o nascimento virginal de Jesus, mas ele mostra Jesus antes de nascer como ser humano. Ele mostra uma pré-existência de Cristo, que ele começa no livro dele dizendo: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então a apologética de João aponta para Jesus como Deus, sendo ele o Deus encarnado, né? Então, pessoal, eu queria também, assim, por exemplo, nós temos alguns apologetas que são os pais da igreja, né? Tertuliano, né? Que foi do primeiro século até o segundo século. Nós temos aí Justino Mártir, nós temos Jerônimo, nós temos inúmeros apologetas que trouxeram textos, né? Comprovações de textos bíblicos para poder mostrar para os romanos a importância do cristianismo, que não era atacar Roma, mas sim mostrar uma pregação totalmente diferente daquilo que os romanos pensavam, né? Nós temos também Irineu, que era oriundo da Ásia Menor, que foi discípulo de Policarpo. Nós temos também Orígenes. São homens que foram pais da igreja. Cipriano, que foram pais da igreja, que trouxeram palavras que traziam um fortalecimento desse cristianismo, onde eles podiam dar força para isso. E nós temos também a apologética cristã de Tomás de Aquino, que vem lá num período da presença dos mouros, né, na Europa. Então Tomás de Aquino traz a sua Suna contra os gentios, abordando a questão de como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo. Ele vai trazer essas coisas, isso de uma forma para poder consolidar a fé daqueles cristãos por causa da presença muçulmana. Então, pessoal, na era moderna nós temos aí alguns representantes como Karl Barth, que foi o fundador da teologia chamada neo-ortodoxia, né, daquele pensamento neo-ortodoxo, né, que é comparado com Lutero. Karl Barth, ele vai trazer a questão da interpretação crítica do texto, né, que vai levar nos dias modernos a uma secularização da interpretação bíblica, onde você vai encontrar teologia da prosperidade, textos que trazem abordagens que a Bíblia não traz, mas essa apologética vem trazer defesas por causa de uma interpretação textual crítica do texto bíblico, apontando para uma visão secularizada. Então a apologética, né, pós-moderna, nós chamamos isso, podemos chamar de apologética pós-moderna. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que esses textos, né, que nós vamos estar trabalhando, que vamos estar mostrando para vocês, que vocês vão estar lendo na apostila dos textos aí, esses textos, eles trazem uma formação para você, que você saiba como se defender, como defender a fé. E lembrando que não existe defesa de fé se não tem conhecimento bíblico. Você precisa ter conhecimento bíblico, ter uma visão da Bíblia, não ter uma visão crítica da Bíblia de acordo com um pensamento secular, porque se você tiver um pensamento secular, você vai ter uma interpretação secular da Bíblia. Isso vai trazer algumas dificuldades para você, onde você vai ter muita dificuldade de defender sua fé. Então você não tem como você defender sua fé se você não tem conhecimento da palavra, tá ok? Então Deus abençoe vocês e fica com Deus.